Você viu aí, né, dia 15, Fiergues, Energiplast, um dado da agenda do Conversas Cruzadas, que aqui é um oferecimento de Afisvec e Sindifisco RS, auditores fiscais trabalhando pelo desenvolvimento do Estado. Neste bloco aí, nós tivemos o Jorge Gelser, lá de Erechim, e a Sandra Zamoné, de Xangri-Lá, mandando suas mensagens. Uma pergunta que eu gostaria que a gente respondesse, ela vem de lá: vai acabar o SPC? Não. Muito antes, pelo contrário. Na verdade, o que está acontecendo é que nós estamos passando por um momento de transição, vamos assim dizer, e as coisas estão se transformando. Nós temos aí uma nova oportunidade, uma nova ferramenta que vai auxiliar as operações, a análise das operações de crédito no Brasil, e especialmente para os comerciantes, e o SPC vai acompanhar esse processo, porque ele precisa se adaptar a essa nova realidade. O SPC, como nós sempre o conhecemos de forma restritiva, nós também acreditamos que ele não vai desaparecer, porque se nós resgatarmos um pouco a história, em 2008, 2009, quando o Brasil aí saiu bem da marolinha, né, da crise mundial, foi afirmado pelos economistas na época que a nossa capacidade de recuperação aconteceu porque o comércio é que manteve a economia funcionando durante esse período de crise mundial. E por que aconteceu isso no comércio? Porque o comércio continuou oferecendo linhas de crédito para os seus consumidores, porque ele tinha lá uma ferramenta que o auxiliou no processo de liberação de crédito, que era o SPC. Então, o comerciante ele se sentia seguro e confiável para poder oferecer o seu recurso financiando as compras dos seus consumidores. E isso não vai mudar, não vai se transformar muito rapidamente. O que nós temos sim é uma nova oportunidade com a chegada do cadastro positivo, e temos um enorme paradigma aí para enfrentar, que é fazer com que o consumidor entenda que isto vai lhe trazer benefícios. A gente acredita muito, pensando em como o mercado vai se comportar, que as próprias instituições financeiras, há pouco tempo atrás foi publicado aí que algumas instituições financeiras, na intenção de alavancar as vendas de veículos, estariam oferecendo linhas de crédito com taxas menores para clientes destas instituições financeiras, com base no histórico de relacionamento que aquele consumidor tem com aquela instituição financeira. Então vejam vocês que isso já é um sinal de que as instituições financeiras elas já estão anunciando que estão enxergando o consumidor de uma maneira diferente, pelo seu histórico de pagamento. Doutor César, mas tem muito mais para ser modificado para que o consumidor tenha a plena defesa que há 24 anos o Código promete. Eu te confesso, Brito, que eu não sou um ideólogo do consumidor, muito antes pelo contrário. Eu tenho uma preocupação muito grande em nós não termos um direito que privilegie o consumidor, mas nós temos um direito que privilegie o consumo. Isso significa um consumo responsável, um consumo que envolva atores que sejam harmônicos e que estejam em condições de se enfrentar com igualdade de forças. Isso significa, por óbvio, que numa relação em que eu tenho um fornecedor e um consumidor, dá mais direitos ao consumidor. O que me preocupa muitas vezes, e não acho que esse seja o tema do superendividamento, muito antes pelo contrário, essa é uma lacuna fundamental que nós estamos introduzindo dentro do direito uma solução a essa lacuna. O que me preocupa às vezes é um pouco do excesso em relação à proteção do consumidor. E quando nós olhamos, e acho que me parece que essa seria até uma boa pauta para um outro debate aqui, quando nós olhamos as reformas que estão sendo projetadas para o direito do consumidor, me parece que alguns excessos ocorrem. Tá? Então, mesmo que nós estejamos hoje num momento de aniversário, né, num momento de celebração, apesar do 11 de setembro, me parece que é um momento também de nós olharmos para as reformas que estão sendo pensadas e vermos até que ponto nós talvez não estejamos passando um pouco do limite da proteção. Doutor Kirchner, qual é a sua visão sobre o que em Brasília se espera venha a ser votado oportunamente? Bom, quando começou esse processo da atualização da reforma do Código, né, eu fiquei, confesso, preocupado. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é, pela doutrina mundial, talvez, um dos códigos mais avançados do mundo. É tido e reconhecido por isso. A Turquia, se não me engano agora, copiou o Código do Brasil na sua legislação interna.
E ele tem tanto sucesso porque ele é uma norma principiológica, na verdade, na sua grande parte. E sendo uma norma principiológica, ele é uma norma que se amolda muito rapidamente a realidades socioeconômicas. Então a pergunta que ficava era, preciso de uma modificação? Bom, me parece que nessas 3 áreas, efetivamente, em que ele está sendo atualizado, que é tutela coletiva, ações coletivas, o superendividamento e o comércio eletrônico, me parecem que eram lacunas que seriam necessárias. Se a gente pegar o comércio eletrônico, por exemplo, Brito, em 90, nós não tínhamos a mínima ideia do que era a internet e da possibilidade que ela tem hoje, assim como nós não vamos ter da potencialidade dela daqui a 5, 10 anos. Provavelmente a gente vai estar com o comércio quase que todo, ou se não todo, praticado muitas vezes pelo comércio eletrônico. Então são questões importantes. Também é importante numa outra questão. Eu não tenho os números adequados e precisos, mas, salvo o melhor juízo, tramitavam mais de 600 projetos de lei no Congresso Nacional, alterando o Código de Defesa do Consumidor. Por um trabalho da URGS lá, algo em torno de 85% deles contrários aos interesses do consumidor, ou seja, diminuindo a proteção. O que esse processo de reforma trouxe? Se concentrou nisso e se perde forças todas essas novas reformas tendentes a diminuir a proteção. Então, nesse aspecto é importante. O que é mais importante aqui, Brito, que eu acho que é para a gente enfocar aqui nesse tema do superendividamento? O meu consumidor lá da Defensoria, nós temos 2 casos. Um que está mais em extinção e um que chega cada vez com mais força na Defensoria. O que está em extinção é o sujeito que tem abusividades flagrantes no seu contrato. Então eu vou lhe dar um exemplo só. Nós temos uma unidade móvel agora que o Conselho lá aprovou e a Defensoria agora vai aonde as comunidades mais carentes. Num desses projetos, nós fizemos um atendimento, que não é uma comunidade tão carente, na PUC, tem a Lomba do Pinheiro ali, e eu levei meus alunos lá de consumidor, atendemos lá na unidade móvel. Atendemos um senhor, o seu Valdenero, e é daqueles, Jorge, que dá vontade de filmar o atendimento para botar no processo para que o juiz conheça o sujeito. Gaúcho, de Iraí, 78 anos, veio para Porto Alegre em outubro, está morando numa casinha atrás da casa da irmã, e a família, preocupado, que ele já não tem mais muito compreensão das coisas, lidar com dinheiro, resolveu levar ele numa instituição financeira para ele fazer um cartão de crédito. Ele saiu de lá com 2 cartões de crédito. Bom, não explicaram para ele, a gente sabe que cartão de crédito e cartão de débito são 2 ferramentas distintas, não explicaram para ele essa modalidade, e o que ele fazia? Ele comprava a crédito, vinha o boleto, ele pagava, comprava, vinha o boleto, ele pagava. Ele não sabia que algumas transações que ele fez foi com débito. E ele nunca movimentava a conta, porque aquela conta que abriram para ele lá, ele não mexia aquela conta. E o que aconteceu? Ele ficou com um passivo, e os juros do cartão ali foram juros sobre juros. E hoje cartão de débito mesmo, sacando a descoberto. A descoberto. Não é o cartão de débito clássico que tu abastece e vai até o último centavo e aí depois não passa mais. Não. E numa outra situação também, acho que uns 3 meses... Já tem o cartão com as 2 funções? Tem com as 2. Então, nós entendemos uma outra senhora, para vocês terem uma ideia, um cartão de crédito que ela pegou o cartão numa grande magazine, e eu penso o seguinte, ela comprou o cartão para comprar roupa, que é o que aquela magazine vende. Não, ela tirou dinheiro. Então eu não sei muito bem qual é a formatação jurídica. Juros, Brito, de 940% ao ano. Tem que avisar os bancos vão lá, vão ferrar a loja. Está se metendo de pato a ganso aí. Agora, Brito, esse consumidor, ele está um pouco em extinção. O meu consumidor que chega lá hoje, ele não reclama mais dos juros que ele está pagando. O que ele quer? Ele quer uma forma de renegociar o pagamento. Ele quer sair um pouco da questão, e aí que nós temos que discutir, o que nós falávamos antes, nós não temos instrumentos jurídicos. E essa reforma hoje, ela vem no sentido de que permitir, eu já acho que pode, mas vai deixar isso mais claro, vamos chamar assim, que o judiciário possa impor ao credor o dever de renegociar. Ele não quer renegociar, que o juiz possa impor para permitir o pagamento. E que tem uma fase prévia, né, que está prevista no projeto, é uma fase prévia ao processo judicial de discussão de contratos, em que se reúne todo mundo perante o judiciário. E se a conciliação não funcionar, aí sim que se incorpora, se inicia mesmo o processo judicial. E aí está, né, o mecanismo jurídico para fazer isso. E nós temos que, em algum lugar, Santini, colocar direito do consumidor não como cadeira optativa na formação dos advogados,
tem que ser cadeira do currículo mínimo obrigatório. Da PUC já é obrigatório há 3 bem. semestres. Por decisão da PUC. O Fórum e o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor está preparando e está encaminhando uma plataforma de 17 itens aos candidatos a governo de Estado e ao presidente, também candidato à presidência da República, itens relacionados aos direitos do cidadão. E aí entra serviços públicos, entra saúde, entra uma série de coisas. E nessa linha, autonomia aos órgãos de defesa do consumidor, carreiras para os agentes fiscalizadores, não pode ser CC, cargo de confiança. Então essa é uma preocupação que tem que ser permanente, tem que ser de todos. E aí também embute essa preocupação de embutir-nos na estrutura curricular, né, em cadeia, não só os direitos do consumidor, mas cadeiras específicas, como a administração financeira. Não há dúvida que é uma boa ideia, um bom encaminhamento, os órgãos de defesa do consumidor, os órgãos oficiais, serem dotados de profissionais com carreira de Estado. De Estado, exatamente. Agora na pergunta que o nosso telespectador fez aí, eu também fico pensando, nós temos 100 milhões mais ou menos de consumidores ativos aí, né? Que para qualquer negócio, para compra e para crédito. Se emplacar o cadastro positivo, não desativa a função do SPC? Não, na verdade, não, porque sempre vão existir, como aqui já se falou, os maus pagadores, as pessoas que se tornam inadimplentes. Não, eu tenho a impressão que o Serviço de Proteção ao Crédito vai ter a dupla função de dizer que é mau pagador ou bom pagador. Exatamente, ela é uma instituição já. E a gente falou muito aqui do comportamento do crédito e a gente tem muita informação lá dos nossos consumidores e a gente fez um levantamento que de 46% das pessoas que estão registradas hoje no SPC, 66% delas afirmam que poderiam não estar inadimplentes se tivessem controlado seus impulsos e 32% desse total realizando um planejamento financeiro. E isso demonstra o quanto nós temos aí que trabalhar muito a educação financeira, que foi um dos pontos tratados aí por um dos telespectadores. Exatamente, educação financeira, aquele famoso guia do consumidor consciente. Exatamente. Correto? E temos a possibilidade, é uma lei que diz que cada balcão de negócios tem que ter um código do consumidor à disposição. Um dos direitos fundamentais, aqueles aspectos principiológicos do código, direito à informação. Tem que ter um cartaz na loja. Esta loja tem à sua disposição um código. As pessoas não sabem disso. Vitor, nessa linha eu queria já dar um serviço de utilidade pública, se tu me permite. Nós temos um portal no SPC que orienta. Depois do comercial, no nosso bloco final, nesse intervalo nós vamos passar para o pessoal lá em cima, vamos pedir ao Rogério Carboneira que bote na tela o endereço do portal direitinho para nós prestarmos o serviço plenamente. Aqui o direito do consumidor é pleno, o senhor vai ter na telinha. Não me desminta, pelo amor de Deus. Já vamos.